no vídeo anterior que eu botei nas redes sociais, eu falei sobre as 100 mil mortes causadas pelo coronavírus. E recentemente, neste domingo, no caso, o presidente Jair Bolsonaro colocou dizendo que o editorial da Rede Globo era uma forma de causar pânico na população. E aí eu vou falar da diferença hoje de causar pânico, sensacionalismo e utilidade pública. No Código de Ética do Jornalista, criado pela Federação Nacional de Jornalistas, diz que, independente se a informação ela for grave ou normal e ela é de utilidade pública, ela precisa ser publicada. E a opinião do jornal, se ela for de utilidade pública, ela precisa ser publicada. E enfatizar que é a opinião da organização. Então, eticamente falando, a Globo, ela não fez sensacionalismo, e sim, ela mostrou opinião de acordo com informações publicadas de forma vista pela população, de forma que isso seja de utilidade pública, visto que mais de 100 mil pessoas morreram nos últimos 5 meses no país por uma doença considerada misteriosa, porque os casos começaram a surgir em dezembro do ano passado na China e vieram ao Brasil depois do carnaval. E a diferença de causar sensações, como que é o sensacionalismo. O sensacionalismo, no caso, são aquelas matérias e publicações de jornais que foram desenvolvidas para criar, sim, sensações, criar polêmicas, causar agonia, causar medo. Um exemplo disso são matérias de conteúdo policialesco. É importante falar, sim, de que houve assaltos, houve roubos, porque é uma forma de mostrar que aconteceu em tal lugar, mas a forma de abordar pode ser feita de uma forma ética e concisa. Mas, geralmente, essas matérias tentam causar um pânico na população para dizer que houve um aumento da violência e estimular uma sensação de pânico, de medo. Ela tem essa função. E aí, quem ganha com isso? As empresas de segurança privada, os bandidos que querem lucrar com a violência alheia e também dar audiência para esses jornais, porque eles querem causar sensações e essas sensações provocam curiosidades no leitor para saber o que vai acontecer nos próximos capítulos. E isso a gente pode falar de técnicas do agenda setting, dentre outras coisas, que eu coloquei no curso de webjornalismo sobre esses conceitos da teoria de jornalismo. Então, mesmo que a Globo tenha uma histórica problemas na política, por exemplo, eles apoiaram a ditadura militar. Nitidamente, se você olhar a capa de 1º de abril de 64, eles falam do possível fim do comunismo, a democracia restaurada, e fizeram um meia-culpa, um reconhecimento, quando o golpe completou 50 anos. Embora a Globo seja um canal considerado conservador pelos comunicólogos, ela sofre diversos ataques do bolsonarismo por motivos de que eles não apoiam do governo, que é a parte das teorias das conspirações. A única coisa que a Globo apoia do Bolsonaro é a parte econômica. E olhe lá. Isso sempre aconteceu com a Globo, de questionar políticos, desde Vargas com o Globo, e também principalmente os governos progressistas, como o de Brizola, que sofreu bastante com a Rede Globo. Isso não tô criando teorias, isso é história, isso você pode estudar em qualquer TCC de universidade, tanto pública quanto privada. É só você pesquisar sobre a relação entre política e Globo. O problema é como funciona a comunicação. Além do debate político, que é nitidamente porque todo jornal, independente de que tamanho, ele tem posicionamento político. O Brechano, por exemplo, ele nunca negou o posicionamento à esquerda. Então, outros jornais também têm posições mais conservadoras. Isso nunca foi. O problema é você usar esse posicionamento para criar mentiras da oposição
e colocá-las lá para o público ler. E aí é isso que o Bolsonaro, ele tá usando esse jogo para colocar, para dar cortina de fumaça do que ele fez, que ele foi muito omisso com as 100 mil mortes, que a gente chama essa técnica de cortina de fumaça. E aí, o que a gente tem que fazer como um cidadão? Além de a gente ler o posicionamento dos jornais e saber diferenciar entre o sensacionalismo e a questão de utilidade pública, que se é realmente interessante para a população saber, a gente também precisa saber as técnicas e questionar os nossos políticos, independente se ele é a gente goste ou não goste. O que é fato? Fato é que 100 mil pessoas morreram nos últimos 5 meses no Brasil. Nem os expedicionários da Força Expedicionária Brasileira, os soldados da FEB, eles morreram tanto. 100 mil pessoas é quase... vamos lá, é o dobro praticamente das pessoas que morreram por homicídio no ano passado, segundo os dados do Fórum Nacional de Segurança Pública. No ano passado, o Brasil teve em média 55 mil mortes por crimes letais. Só para corrigir, eu peguei esses dados no livro chamado Atlas da Segurança Pública, que foi publicado no ano passado, em que a média de mortes no Brasil no ano passado foi em torno de 41 mil pessoas que foram vítimas de homicídio. Então, eu resolvi corrigir essa informação para não falar alguma besteira, certo? Então, vamos continuar com o vídeo. Só de suicídios, por sinal, são 12 mil mortes em um ano. Pessoas que morrem de câncer de mama, 200 mil. Esse número de pessoas infectadas por coronavírus que foram mortas atingiram esse valor de um ano em 5 meses. Isso é muito preocupante. Se em 5 meses morreram 100 mil, imagina isso em dezembro. E é isso que preocupa as pessoas que estão trabalhando em jornais. Mossoró tem 200 mil habitantes. Então, os 200 mil habitantes. É como se fosse metade de Mossoró ter sido infectada por uma arma biológica e todo mundo tivesse morrido, metade da população. Se ele quer ser conservador, o que ele poderia ter feito para salvar esses 100 mil e não achar que isso é uma coisa natural, que todo mundo deve morrer porque está no destino de Deus. É o destino mesmo e dane-se. Não, você pode evitar mortes, você pode evitar famílias que perderam pais de família que eram provedores da casa. Poderia evitar mulheres que são provedoras da casa terem morrido. Porque se ele for uma pessoa inteligente, ele sabe que pessoas morrendo, menos pessoas comprando materiais, menos pessoas para ocupar vagas de emprego, menos pessoas acesso à educação. É como se fosse que ele quisesse limpar a população brasileira e distribuir os recursos para poucas pessoas. Que se você seguir pela essa lógica que ele está dizendo, né? Tipo, pelas declarações. Então, se ele quisesse mesmo fazer o possível e impossível contra o coronavírus, ele poderia fazer o quê? Criar alas nos hospitais de guarnição, que são os hospitais do Exército Brasileiro, e liberar para a comunidade civil, e principalmente os infectados do coronavírus, colocar os navios da Marinha na parte da região norte, porque principalmente o Pará e Amazonas, que são cheios de rios, para atender as comunidades e cidades que não têm estradas boas, visto que algumas cidades, a Transamazônica é só a lama, e elas são cortadas somente pela Transamazônica. Outra coisa que eles poderiam fazer é procurar a aeronáutica, os métodos aeronáuticos, para atender aos lugares mais longínquos. Então, se ele venerar tanto o exército, porque ele não usou os bons recursos e os bons materiais do exército ao favor do povo brasileiro. E por que ele só acha que colocar cloroquina de goela abaixo da população realmente vai melhorar? E aí as pessoas vão voltar a tudo que era antes, porque
como se fosse um Buscopan para uma mulher que está com cólica menstrual. Então, a gente tem que questionar isso. Então, o que a gente falou? A gente falou sobre a reação do Bolsonaro nesses 100 mil. Se a Globo realmente foi sensacionalista, utilizando bases do Código de Ética e estudos de comunicação, criar soluções que poderiam ser feitas para evitar essas 100 mil mortes e em questionar os nossos políticos, independente de qual posição ele fica. Então, eu lamento muito que isso chegou a esse ponto. Embora tenha sido só 10% da previsão do Átila e Amarino, mas 100 mil mortes em 5 meses é um dado alarmante. E aí, enquanto isso, a galera que tá realmente seguindo a quarentena tá com pânico sim, mas tá com pânico porque a gente tá com, ao mesmo tempo, uma sensação que está voltando tudo ao normal, ao mesmo tempo pode tudo acontecer novamente e virar um loop infinito. E as vacinas, elas estão sendo disputadas. Enquanto os Estados Unidos comprou toda a vacina da Oxford, a gente está lutando para conseguir a nossa o mais rápido possível. Se não fosse as universidades públicas, principalmente a USP com o Instituto Butantan, a gente teria que continuar dependendo dos países estrangeiros para que a gente possa ter nossos medicamentos. E ainda tem ministro da Educação que fala que a gente vive numa balbúrdia. Então, é isso, brecheiros. Vamos questionar por que 100 mil mortes não é só uma criação de pânico. Eu coloquei dados mesmo para falar sobre o assunto. E nesse mês completa 5 meses de quarentena. E só tá vindo em visitas rápidas, é só oi, tchau. E eu tô com muita saudade das pessoas que eu gosto, que eu amo. E eu tive o privilégio de não ter ainda. Mas eu posso ter a qualquer momento, porque as pessoas estão voltando, o vírus está circulando. E a gente pode voltar a estaca zero. E esses 100 mil pode virar 1 milhão do Átila. E é isso, brecheiros. Vamos refletir, questionar. E não adianta você colocar medicamentos se você não tem um amparo necessário para os casos mais graves.